Vou dar sequência, então, senhora presidente. Sim, por favor. Obrigado. Voltando na menção de que foi aprovada a Resolução 65/2019, determinando nova intimação do sujeito passivo para apresentação de recurso. Isso considerando a certidão corrigida, anexada ao processo, e as alegações de cerceamento da parte. Após, foi realizada a juntada dos documentos das folhas 113 a 134, relativos à liminar concedida pelo TJ Goiás, cumprida por despacho da Superintendência de Recuperação de Créditos, para exclusão da penalidade e, segundo ofício, dirigido ao CAT, com orientação de cumprimento de decisão judicial da Procuradoria-Geral do Estado. Cumprida essa intimação determinada pela presidência, por meio da resolução intimação determinada, pela resolução 65/2019, sem que a defesa apresentasse manifestação nos autos, foi aprovada uma outra resolução, número 79/2021, determinando nova intimação do sujeito passivo para que apresentasse recurso ao Conselho Superior, se fosse do seu interesse, tendo em vista que o defensor compareceu ao julgamento, alegou destituição dos procuradores anteriores e possível cerceamento do direito de defesa. Alegou que não teria sido intimado corretamente para apresentação de novo recurso. Foi procedida essa intimação, apresentada uma peça nomeada indevidamente como pedido de revisão extraordinária, com repetição dos argumentos já apresentados na impugnação em primeira instância e requerimento de improcedência do auto de infração. Porém, no dia designado para o julgamento pelo Conselho Superior, 19 de maio de 2022, compareceu o defensor, aqui presente, Dr. Davi Bispo, e alegou não ter sido mais uma vez intimado do conteúdo da resolução 79/2021 para apresentação de recurso. Tendo em vista que a peça constante das folhas 140 a 146 não atendia satisfatoriamente a defesa, conforme alegou no dia, foi aprovada uma nova resolução de número 37/2022, determinando a apresentação pelo sujeito passivo de instrumentos de revogação das procurações anteriores e de nomeação de novo defensor, bem como a intimação deste para apresentação de recurso ao Conselho Superior, no prazo legal previsto, providências estas que foram efetivamente realizadas, conforme instrumento de destituição das folhas 153 e peça defensória das folhas 172 e seguintes. Nessa última manifestação, senhores conselheiros, encerrando o relatório, a defesa argumentou que a acusação fiscal abre aspas, incontroversa, estando certo da procedência do lançamento em decorrência da confissão do próprio contribuinte, fecha aspas. No entanto, afirmou que não houve falta de recolhimento do imposto, vez que o sujeito passivo optou por não aproveitar, nos meses posteriores, o crédito outorgado a que fazia jus, como forma de compensar o crédito estimado aproveitado a maior. Ao final, pediu a aplicação da súmula 9 do CAT e julgamento pela improcedência. Então, peço desculpas pelo delonga, e esse é o relatório, senhora presidente. E eu permaneço à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro Rafael. Então, eu passo a palavra para o representante da Fazenda, doutor Wilson Pereira, para que se manifeste no prazo regimental. Acho que tem um engano. Desculpa, o recurso é do sujeito passivo. Então, doutor Davi, por favor, no prazo regimental de 10 minutos, depois teremos mais 5 minutos após a fala do representante da Fazenda Pública. Bom dia, presidente, bom dia aos demais conselheiros, bom dia ao relator Rafael, agradeço aí pelo relatório, ao representante e a todos. Eu ia estar só como ouvinte, né, não iria fazer a sustentação, mas só para ponderar a última fala do relatório, a confissão ela se deu sobre os fatos incontroversos lá da primeira instância, né? Então, sim, o auto de infração ele envolveu ali várias outras atuações,
né? O que se tornou aí, o que está, foi objeto de recurso voluntário, e depois por recurso para o Conselho Superior, é sobre a parte incontroversa, tá? É só para deixar esclarecido esse ponto, que a questão da confissão dos fatos foram aquela parte que já que foi em controvérsia, que já foi analisado lá em primeira instância, né? Então, o que veio para cá, ela não se tratou de uma confissão, né? Refere-se aí a uma situação em que o sujeito passivo ele foi determinado, né, pelo próprio TARI, que houvesse um estorno. Ao invés de fazer o estorno, ele procedeu, então, um aproveitamento menor nos períodos subsequentes, né? Então, é só para ponderar isso, tá? Eu estou aqui mais como ouvinte, mas dentro do relatório só para ponderar essas questões. Aí eu passo minha palavra. Muito obrigada, doutor Davi. Então, agora sim, eu passo a palavra para o representante doutor Wilson, para que se manifeste no prazo regimental. Muito bom dia, né, senhora presidenta, doutora Virgínia, ao relator, doutor Rafael, belíssimo relatório, muito bom, né, muito técnico, muito bem feito, aos demais conselheiros, né, aos colegas de representação, a todos que acompanham a sessão pelo YouTube, ao secretário Alisson, né, esse caso, ICMS, né, falta de estorno. Assim, trata-se de cobrança de ICMS em decorrência da falta de estorno. Três situações, na verdade. Falta de estorno, né, por compra de insumos, né, tendo em vista que o contribuinte, ele adquire insumos, energia elétrica, é muito bem colocado pelo Dr. Rafael, e ele tem saídas de óleo refinado de soja, né, com redução de base de cálculo, também farelo de soja, com isenção, e ele não fez o estorno desses produtos. Então, por isso, o autuante veio e fez o estorno de ofício. Há também uma outra infração. O sujeito passivo, ele assinou um TARI com a Secretaria da Economia, que é o TARI 1177, em que ele tinha direito a se creditar de 7%, né? Aquele esmagador de soja tinha esse benefício de 7%, e de 7% sobre as saídas de soja, né? Soja produzida em estado de Goiás. E ele realmente estava aproveitando 7%. Só que, ao via o condicionante, que ele tinha metas. E ele não cumpriu essas metas. São metas semestrais em que ele não cumpriu. E ele vem e fala, não, a gente não cumpriu a meta, mas a gente não fez o estorno, porque quando não cumprir a meta, ele é obrigado, no último mês do semestre, fazer o estorno daquilo que excedeu a meta, né? E ele não fez isso. Aí ele fala assim, não, mas eu deixei de aproveitar nos meses seguintes. Mas se a gente pegar o relatório lá na folha 25, onde está demonstrada a meta, a gente vai ver o seguinte, né? Que no primeiro semestre, ele aproveitou um valor bem maior mesmo, nos meses de janeiro a abril, e só aproveitou a menor no mês de maio e junho. Então, e essa diferença dá R$1.120.000, R$ 942,46. Ou seja, esse valor que ele deixou no primeiro semestre, foi só 2 meses que ele aproveitou a menor. Nos outros 4 meses, ele aproveitou muito maior. Tanto é que deu uma diferença de R$1.120.000, R$ 942,45. No segundo semestre, a mesma coisa. Porque nos meses de julho a setembro, ele realmente aproveitou a menor do que deveria na meta. Mas nos meses de outubro a dezembro, ele aproveitou a maior, que dá uma diferença de 180 mil de crédito que ele aproveitou a maior. E foram esses valores que o autuante lançou lá no livro. Falou assim, olha, ele tinha que fazer o estorno, no caso, no primeiro semestre, em junho de 2015, de R$1.120.000, e ele não fez. E no segundo semestre, 180.482, e ele também não fez. Por isso, o auditor fez esse estorno de ofício. Detalhe, essas metas foram pactuadas pelo contribuinte com a Cefaz, né, com a Secretaria de Economia, e ele não cumpriu as metas, por isso, ele, contribuinte, deveria fazer o estorno de ofício. Não fez. Como ele não fez o estorno, a autoridade fez. A gente queria também pontuar o seguinte, o contribuinte, assim, além desse benefício, que é a parte principal, que é o crédito otorgado,
Há também a questão do farelo de soja e do óleo de soja, né? Que o farelo de soja saiu com isenção e o óleo saiu com redução de base de cálculo. E se a gente pegar os demonstrativos, né, que é o demonstrativo dos créditos apropriados, você vai ver que o auditor ele colocou lá mês a mês quanto ele aproveitou referente a óleo de soja e quanto ele aproveitou referente ao óleo de soja. E aí ele fez um outro demonstrativo, que é demonstrativo mensal, demonstrando quanto ele deveria ter estornado e que ele não estornou. E esses valores foram todos levados lá para a auditoria básica, né? Lá na AP2, né, que a gente chama de P2, que é no campo 36, que quando junta todos os valores, né, dá 1.348.673, que é o valor do farelo de soja, do óleo de soja, mais a falta de estorno do crédito otorgado, né, do artigo 11, inciso 30, que ele tinha direito, né, por ele ser uma esmagadora de soja. Juntando esses valores, foi levado para a auditoria básica, deu 1.348.000. Então, a gente vê o seguinte, o auto é seguro, não há qualquer erro no auto de infração, o contribuinte ele vem aqui alegando que o auto não é muito claro. Fora, o auto quando a gente pega as folhas lá 4 a 10, há uma demonstrativa, uma nota explicativa com riquezas de detalhes. Há também uma mídia em que o auditor explica como fez esses estornos. Então, assim, o valor que ele chegou não foi por acaso. Se a gente pegar os levantamentos aqui, estão muito claros, né? Aliás, é bom que se diga que os levantamentos foram feitos a partir de planilhas fornecidas pelo próprio sujeito passivo. O auditor notificou o contribuinte, ele trouxe aquelas planilhas, e em cima das próprias demonstrativas do sujeito passivo, o auditor demonstrou, olha, ele não cumpriu com as metas e ele não fez todo o estorno que deveria, tá? A gente até tinha que falar no começo e acabou esquecendo. Tem um detalhe, o contribuinte ele pediu a improcedência desse auto de infração. Mas olha só, esse auto ele foi julgado totalmente procedente por 3 conselheiros, mais 2 conselheiros julgaram parcialmente procedente no valor de 121.000. Então, ele não pode ser improcedente, porque já que os 5 conselheiros já votaram pela procedência no valor de 121.000. Então, o pedido de improcedência que o sujeito passivo faz nem sequer deve ser analisado, já que ele não trouxe qualquer dos elementos do artigo 41, inciso 2, para quebrar essa unanimidade. Aqui também um questionamento do sujeito passivo em relação e ele alega cessamento de direito de defesa por causa da ementa. Realmente, a ementa, se a gente for olhar a ementa do acórdão 288/2017 da segunda Câmara, ela teve um erro de redação. Quando a gente olha, a gente vê que foi, por 3-2, foi rejeitado o pedido de cessamento de direito de defesa. Só que na hora de fazer a ementa, colocou que foi acatado o pedido. Mas quando a gente olha a fundamentação do voto, a gente vê que, na verdade, está errado, que o pedido de cessamento foi rejeitado. Tanto é que foi corrigido depois, foi feita uma nova ementa, né? Foi feita uma nova resolução, dando prazo para o contribuinte recorrer, foi intimado disso, ele teve a chance de recorrer, então não há qualquer cessamento. A gente só queria ressaltar, a ementa foi um erro na hora de fazer a ementa, o relator colocou que foi arguida, que foi acatada o cessamento, mas quando a gente vê a votação e também a fundamentação do voto, a gente vai ver que, na verdade, houve a rejeição da nulidade por cesseamento. Só que ele fala o seguinte, também um questionamento do contribuinte, ele fala o seguinte, olha, o auto é inseguro, na verdade ele fala nulidade, né, porque os valores autuados não batem com os valores do estorno. Aí tem algumas considerações a fazer. Primeiro, o contribuinte, quando a gente olha a P1, que é a planilha que está lá na folha 11 e 16, a gente vai ver que em todos os meses, com exceção do mês 4, ele tinha crédito na escrita fiscal dele. Então, quando ele lança aqueles valores a estornar, não vai bater com o valor autuar, não vai bater. Então, claro, no final da conta, quando soma todos os valores, sim, o valor bate. E ele questiona que os valores estão errados, demonstrando insegurança. Olha, não há qualquer insegurança. Então, assim, os valores são divergentes por causa da repercussão.
Quando coloca o valor, obviamente o valor que ele lançou a estornar não vai ser igual num mês, não vai ser igual o valor autuado naquele mês, tendo em vista que ele tinha crédito na escrita fiscal. Mas há um detalhe, né? O valor que foi autuado, de 1.348.000, é a parte que gerou omissão de pagamento. Mas há uma parte de 240.000 que ele não foi autuado, sim, não foi autuado nesse processo porque ele tinha crédito na escrita fiscal. Mas ele foi autuado num outro processo, que é o final 5676, em que, inclusive, o contribuinte já pagou esse auto, demonstrando que ele concorda com a auditoria, porque foram gerados 2 autos de infração, o presente auto de infração e também o auto 5676, que é aquele que é do 4B, que é quando o contribuinte tem crédito na sua escrita, né, faz a multa de 20%. Foi feita essa multa de 20% e o contribuinte até pagou ela. Depois eu continuo, que meu tempo já acabou. Obrigado. Muito obrigada, doutor Wilson. Doutor Davi, deseja acrescentar algo na sua sustentação oral? Só acrescentando, esses fatos que foram controversos, que foram do outro auto de infração, que o contribuinte concordou e pagou, entendeu? Então, sim, ele manteve a questão da contestação em relação a esse aspecto que o doutor Wilson trouxe, em relação à questão do não estorno feito, em relação à questão da soja esmagada, né, os 7%, que ao invés de fazer o estorno, ele fez as adequações futuras, né? Utilizando aí dentro dos entendimentos que foram colocados, dentro da razoabilidade de que isso não venha trazer prejuízos em relação ao erário público, uma vez que o que não foi estornado deixou de ser aproveitado pelo contribuinte futuramente. São essas minhas palavras, presidente. Agradeço mais uma vez, doutor Davi. Doutor Wilson? Olha só, quando a gente pega a folha 25, essa folha 25, lá no alto, processo, né? A gente tem uma planilha, que, aliás, essa planilha ela é uma cópia de uma planilha que o próprio contribuinte trouxe. Quando a gente pega lá no CD, né, tem uma planilha muito parecida com essa, que essa planilha, o auditor, ele elaborou ela a partir da própria planilha trazida pelo contribuinte. Aí a gente olha, mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4, o contribuinte aproveitou a maior do que a meta. Aí no mês 5 e 6, ele aproveitou a menor. Só que tem um detalhe, essa diferença aí dá 1.120.000. Então, ele não compensou, não, como diz o contribuinte. Aí a gente vem, aí ele fala assim, não, mas nos meses seguintes. Aí realmente, olha lá, a gente olha, no mês de julho, agosto, setembro, outubro, não, julho, agosto, setembro, ele realmente aproveitou a menor, mas ele aproveitou 132.000 a menor, 222.000 a menor, 39.000 a menor. Aí vem maio, aí vem outubro, novembro, dezembro, ele aproveita 171 a maior, 261 a maior e 136 a maior. Ou seja, no segundo semestre também ele aproveita a maior. Então, aí eu falei assim, não, vou olhar lá em 2016, né? Aí também não tem estorno de nada, não tem estorno nenhum. Então, assim, essa história de que não houve prejuízo erário, claro que houve um prejuízo no primeiro semestre, 1.120.000, e no segundo semestre, 180. Aliás, o termo de acordo fala o seguinte, ele é muito claro, ele fala assim, ó, no último mês do semestre, deve promover o estorno. Está lá no termo de acordo. Ele não fala, você pode deixar de aproveitar. Mas nem essa colocação, essa tese dos sujeitos passivos se sustenta, porque os valores não foram deixar de aproveitar, não. Se a gente olhar o primeiro semestre e o segundo semestre, a gente vê que ele aproveitou a maior nos dois. Então, a tese não se sustenta. E no mês de 2016, que a gente teve a curiosidade de olhar, né, também não tem esse estorno também, não. Então, assim, a gente vê claramente que o auto é totalmente procedente, tá? Não há qualquer cerceamento do direito de defesa, como ele já alegou. Houve apenas que o contribuinte ele questionou a questão da emenda, e realmente houve um erro, mas foi um erro do relator, que depois ele mesmo corrigiu, e intimou o contribuinte para devolver o prazo para ele recorrer, e ele teve o recurso, fez, né, o recurso, né? Ele se usou desse prerrogativo. Então, assim, não há qualquer cerceamento. Em relação à tese também do sujeito passivo, ela não se sustenta, como a gente está falando, né?
ele deveria estornar no último mês do semestre. Não estornou, e também o valor que ele deixou para aproveitar alguns meses a menor não compensa o valor maior que ele se creditou. Também acho que é só isso, não tem mais nada a colocar, né? E só ressaltando, esse auto de infração, essa auditoria gerou 2 autos de infração. 2. O outro auto, que é o final 5676, é o mesmo fundamento desse aqui, o mesmo, pela mesma infração. Falta de estorno em referente ao farelo de soja, ao óleo de soja e o aproveitamento do artigo 11, inciso 30, que gerou um auto de infração, que é aquela multa de 20%, porque ele tinha crédito na escrita fiscal, e aí o auditor, como não podia cobrar o ICMS, fez a multa de 20%, que é lá do 4B, e o contribuinte foi e reconheceu o débito e pagou. Detalhe, é um auto de infração que é fruto dessa mesma auditoria. Então, por isso, a representação pede, né, que nem seja admitido o pedido dele de improcedência, que ele pediu a improcedência, e como a gente já falou, né, o auto foi procedente parcialmente por unanimidade, mas ele foi parcialmente e total, né, por ter 3 conselheiros. Que seja rejeitado o pedido de cesseamento, né, não há cesseamento, como a gente já colocou, nem nulidade, o contribuinte questionou a nulidade, como a gente já falou, porque os valores não batem, mas isso é porque tinha saldo credor, e também que seja mantida a sentença singular, que julgou totalmente procedente o auto de infração. Só isso, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Wilson. Então, nós finalizamos a fase de sustentação oral. Eu indago aos senhores conselheiros, senhoras conselheiras, se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, só indago também ao conselheiro Rafael, relator do processo, quais seriam os pedidos a serem apreciados, tendo em vista que o doutor Wilson mencionou o pedido de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Se seria esse o pedido também, e mérito, né? Mérito considerando aí o pedido do sujeito passivo de improcedência e a aplicação da taxa Selic. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, considerando o último recurso ao Conselho Superior apresentado pelo novo defensor, né, constituído, o que nós temos de pedidos aqui são somente a aplicação da taxa Selic e mérito. Estão as folhas 175 dos autos, 183 do PDF. Esses outros argumentos que o doutor Wilson colocou, que são da defesa, eles foram apresentados na impugnação em primeira instância e no primeiro recurso voluntário. Então, assim, na nossa visão, eu até quero que o doutor Davi se manifeste, né, gostaria, por gentileza, o que ele mantém aqui, se são só esses 2 aqui, do último recurso que ele apresentou e subscreveu, ou se ele vai reiterar na sessão aqui de julgamento esses outros aos quais o doutor Wilson se referiu. Para mim, está bastante claro que ele está pedindo só súmula e mérito, conforme está nas folhas 175 dos autos. É isso mesmo, relator. O último recurso que foi proposto, ele cinge somente em essa questão do mérito e questão da súmula. Eu vejo que as questões de cerceamento de direito de defesa foram todas corrigidas ao longo de, como o doutor bem colocou no seu relatório, né? Elas foram tanto a questão da correção material, né, no acórdão, quanto as questões também de citação que foram supridas. Então, o recurso, ele cinge somente na questão de mérito e questão da súmula 009. Não tem admissibilidade, senhora presidente, porque a decisão cameral foi por maioria. Certo, então, esclarecidos esses pontos, eu passo então a palavra ao conselheiro Rafael de Fato para fazer o seu voto. Obrigado, eu vou fazer o voto em conjunto, elogiando o doutor Wilson pela precisão, né, na sua manifestação, e teve cuidado, inclusive, de tratar já aspectos do processo que não foram requeridos pelo sujeito passivo nessa fase do PAT, quando ele menciona alegações de cerceamento e nulidade por cerceamento e insegurança, feitas na primeira instância. Essa diferença de valores encontrada pelo sujeito passivo é porque tem uma repercussão,
eu lanço o valor do crédito na auditoria e o valor repercute e aí é autuado um valor diferente. Então, não há identidade de valores. Também não há que se falar em cerceamento, nem hipótese nenhuma. Mas, assim, só elogiando o Dr. Wilson, esses preliminares não estão em julgamento. Somente o mérito. E o mérito também foi muito bem tratado pelo Dr. Wilson, né, que colocou aí, indicou o demonstrativo das folhas 25 dos autos, e lá se elenca os valores do crédito outorgado que ele deveria aproveitar na forma constante do TARI. Quando a gente observa o demonstrativo, ao final do primeiro semestre, a gente verifica que o sujeito passivo, deixa eu corrigir aqui a visualização da página. Pronto. Primeiro semestre de 2015, ele se apropriou de um valor de R$ 1.120.942,46 a maior. E aí a parte alega o seguinte, não, mas no semestre seguinte eu aproveitei a menor. Aproveitou a menor somente em julho e agosto, porque a partir de julho, agosto e setembro, porque de outubro em diante ele aproveitou a maior. E o problema? Ele alega que não houve prejuízo. Mas se a gente olhar no final do semestre, tem um saldo credor mantido indevidamente, que foi autuado no processo referido pelo Dr. Wilson, que é o 4011, 6011, 35676, que é o da multa formal de 20% sobre o saldo credor mantido indevidamente. Esse processo, ele foi lavrado também, e considera ainda mais 3 períodos do ano de 2016. O sujeito passivo foi notificado a estornar o restante do crédito sob pena da lavratura de um terceiro auto de infração do 71.4C. E nós presumimos, né, que não foi feita essa lavratura do 4C porque ele justamente quitou o auto de infração da multa formal do 71.4B. Ou seja, conforme o Dr. Wilson colocou, ele concordou que o saldo credor mantido era indevido, o que, por consequência, derruba o argumento colocado aqui no processo. Ele não só se aproveitou, ele não estornou, ao contrário do que manda o TARI, como continuou aproveitando a maior, tanto que teve saldo credor ao final do período e foi lavrado o segundo demonstrativo, contraditório, acerca do valor da autuação. Os valores considerados pela autoridade partem de demonstrativos apresentados pelo próprio sujeito passivo a partir de notificação fiscal. Então, assim, o mérito está muito bem tratado, o auto está muito bem instruído. Então, assim, esse argumento ele deve ser rejeitado de pronto e o auto seguramente é procedente. Eu vou encerrar a minha manifestação aqui, o meu voto, senhora presidente, só também, na verdade, assim, dando parcial provimento ao recurso do sujeito passivo feito ao Conselho Superior, na parte em que pede a aplicação da taxa Selic. Então, o voto conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe parcial provimento, julgando o auto procedente, mantendo o acórdão cameral e dando-lhe e aplicando a súmula 9 do CAT, conforme sua solicitação. Então, é parcial provimento com aplicação da súmula 9, mas mantendo o acórdão cameral que julgou o auto procedente. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro Rafael. Na sequência, eu colho o voto do conselheiro Valdir. Pois não, presidente. Tendo em vista o tempo, né? O tempo já bem passado, nós vamos, então, fazendo referência a esse pátio, nós fizemos uma análise completa dele, né? Como sempre, e não temos dúvidas alguma de manter o voto do conselheiro relator no processo em todos os termos. Muito obrigada. Houve concordância entre o relator e o revisor. Eu indago aos demais conselheiros se há alguma divergência.
Não havendo divergências, então eu anuncio o resultado para esse julgamento. Segundo a Câmara do Conselho Superior, no processo final 4513, em que recorrente Produtos Alimentícios de Horlândia decide por unanimidade de votos conhecer do recurso do sujeito passivo, dar-lhe parcial provimento, para no mérito confirmar o acórdão cameral que considerou procedente o lançamento e dar acolhimento ao pedido de aplicação da taxa Selic nos termos do enunciado constante da súmula 009 do CAT, que limita a correção monetária e os juros de mora aos mesmos índices do período da taxa Selic, os índices acumulados. É este o resultado para este julgamento. Eu agradeço a presença do Dr. Davi, que esteve conosco. Desejando continuar, basta apenas desligar o áudio e vídeo. Obrigado. Até mais. Bom dia a todos. Bom dia. Nós daremos sequência, então, agora, tendo em vista que não consta mais advogados presentes, os processos de retorno. Nós faremos o processo de retorno, aproveitando o Dr. Wilson, que está conosco, de relatoria do conselheiro Adonídio, processo de retorno do sujeito passivo Claudino Américo de Souza. Em apreciação... Senhora presidente, por ordem, tem que fazer uma recomposição que o conselheiro Adonídio ocupa essa cadeira do efetivo fisco. Eu iria anunciar aqui a recomposição, de fato, o conselheiro Adonídio ocupa a cadeira do efetivo do fisco, então está no lugar do conselheiro Rafael. O restante da composição está correta. Eu anuncio, então, para julgamento este processo número 40.117.02.32.4881, contendo o pedido de revisão extraordinária número 45 de 2023, em que é recorrente Claudino Américo de Souza Eireli ME, solidários Karine Fortunato e Carla Barros Costa, sendo relator deste processo, conforme mencionei, conselheira Adonídio Neto Vieira Júnior, que ocupa a cadeira do efetivo do fisco, para representar a Fazenda Pública, o Dr. Wilson Pereira, não consta advogado presente para sustentação oral. Peço gentileza do conselheiro Adonídio que, quando estiver em condições, profira o seu relatório. Obrigado mais uma vez, doutora Virgínia. Esse processo, ele é um pedido de revisão extraordinária de Carla Barros Costa. A senhora Carla Barros Costa, ela era sócia proprietária da empresa que tinha o seu nome, uma empresa individual, mas ela repassou essa empresa e saiu da empresa no ano de 2015. E os fatos tiradores do presente processo são de 2017. Então, nós temos aqui que o sujeito passivo extraviou 18 livros fiscais por não ter apresentado na delegacia fiscal de sua circunscrição, no período de 10 dias, conforme consta da publicação de portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, ficando sujeito à multa formal de R$ 7.887,24. O sujeito passivo foi intimado em primeira instância e não compareceu aos autos, sendo declarado, então, rével. Posteriormente, a própria Carla, em 2019, entrou com um pedido de revisão extraordinária, e o processo foi admitido pelo presidente do CAT e foi para o julgador singular. Só que o julgador singular, ele não fez o julgamento do processo porque ele declarou a revelia. Tem uma falha processual aqui, mas acho que não é necessário o retorno do processo à primeira instância, porque não se tratava de uma impugnação, e sim de um recurso voluntário que teria sido deferido já pelo presidente do CAT. Pois bem, quando foi 3/1 de 2022, a Carla entrou novamente com pedido de revisão extraordinária,
o presidente do CAT, a partir do despacho 7.480 de 2022, admitiu esse pedido e encaminhou os autos aqui para o Conselho Superior para julgamento. E tem mais uma falha processual, e por isso que o processo veio aqui para o Conselho Superior e teve o pedido de revisão extraordinária, que em algum momento do auto de infração, a partir do saneamento do auto de infração, foram incluídas como solidárias Carla Barros Costa, que é a pessoa que entra com recurso voluntário, e Karine Fortunato, que é a sócia que adquiriu esse estabelecimento. Inclusive, houve intimação na condição de solidário para as duas, só que no auto de infração, em nenhum momento em primeira instância, as duas foram incluídas. Então, a requerente faz sim jus à sua exclusão como solidária por diversos motivos, sendo que, na época, a multa formal não comportava solidário, ela não foi incluída na lide pelo autuante e tampouco incluída na lide em fase de primeira instância que poderia ocorrer. Então, por esse motivo, eu vou, já adiantando meu voto, pela simplicidade, votar pela exclusão da lide da solidária, com todas essas observações, eu vou fazendo meu voto, e de ofício, eu vou adotar o entendimento consolidado da súmula 9 para o presente processo. Agradeço o conselheiro Adonídio. Então, o conselheiro já fez o relatório, adiantou o seu voto pela simplicidade do processo. Doutor Wilson, como se manifesta com relação ao relatório e voto? Só uma pergunta. Bom dia novamente. Bom dia, doutor Adonídio. Você está excluindo só a Carla ou a Carla e a Karine? Não, de ofício eu estou excluindo a Karine também. Ah, tá. Não, tá, tá, entendi. Não, a representação concorda, né? Realmente, em momento algum, houve inclusão solidária, né? Na verdade, quando foi autuado a Carla, mas não tinha solidário, mesmo porque era empresa individual. Posteriormente, ela vendeu essa empresa para um tal de Gilvan, que depois vendeu para o Claudinho, e ela se transformou numa Eireli, que depois vendeu para essa Karine. Então, na época dos fatos gerador, a Karine já era sócia, só que em momento algum a inclusão dos solidários, né? Então, por isso a gente entende que os dois solidários realmente devem ser excluídos do polo passivo, e a gente concorda inteiramente com o voto do relator. Obrigado. Muito obrigada. Houve concordância da Fazenda Pública. O conselheiro Adonídio já adiantou o seu voto. Indago aos senhores conselheiros se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferências, eu peço, então, que o doutor Valdir se manifeste com relação à exclusão da solidária Carla Barros, a exclusão de ofício da solidária Karine, aplicamento da taxa Selic. Voto com o relator integralmente, senhor presidente. Muito obrigada. Houve concordância entre o relator e o revisor. Indago aos demais conselheiros se há alguma divergência. Não havendo divergências, eu anuncio o resultado para esse julgamento. Segundo a Câmara Superior, no processo final 4881, em que a requerente Claudino, solidários Karine e Carla, decide por unanimidade de votos conhecer do pedido de revisão extraordinária, dar provimento ao pedido de exclusão da solidária Carla Barros Costa, da LIDE, acolher a arguição de ofício do conselheiro relator de exclusão da solidária Karine e ainda a arguição de ofício da aplicação da súmula 009 do CAT. É esse o resultado para esse julgamento. Agradeço a participação. Creio que o conselheiro Adonídio só tenha mais esse processo conosco. Sim, vou aproveitar e pedir permissão para me retirar da sala. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação, conselheiro Adonídio. Mas é só uma questão de ordem, tem que mencionar na ficha que eu fui autor do pedido de vista também, tá? Nesse processo que acabou de ser julgado. Sim. Vou mencionar, então. Doutor Aldir, muito obrigada. Então, muito obrigada, conselheira Adonídio, pela participação. Então, agora passaremos o próximo retorno. Próximo retorno, eu vou fazer uma inversão,
Vou fazer o retorno da conselheira Adriane por ter uma solução uma fácil solução desse processo. O sujeito passivo ML de Castro. Nós aqui faremos novamente recomposição de mesa, o conselheiro Rafael retornou conosco. Então, em apreciação, o processo número 40.118.02.70.5364, contendo pedido de revisão extraordinária número 253 de 2023, em que a recorrente ML de Castro, Ferragista Limitada, solidário Mário Luiz de Castro, sendo relatora desse processo a conselheira Adriane do Carmo, para representar a Fazenda Pública, Dr. Fabiano Gomes. Não consta advogado presente na sessão para sustentação oral. Peço a gentileza da conselheira Adriane que profira o seu relatório. Senhora presidenta, eu gostaria de pedir permissão para não fazer o relatório, porque eu tenho uma indicação de uma resolução, então eu já gostaria de lê-la, porque, caso aprovada, já estaria lida. Sim, claro. Obrigada. Bom, considerando que no processo administrativo em análise, a acusação fiscal é no sentido de que o sujeito passivo omitiu receitas tributáveis no valor comercial de R$ 211.704,44, conforme comparativo entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito e o valor informado pelo contribuinte no PGDAS-D, correspondente aos períodos de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, resultando em uma base de cálculo no valor de R$ 112.415,06, de acordo com a proporcionalidade de comercialização de mercadorias tributadas, Instrução de Serviço número 15 de 2009 da SAT. Dessa forma, suprimiu o pagamento de imposto e é considerada a alíquota média de 16,56%, conforme também a instrução de serviço. Em consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com penalidade e acréscimos legais. Considerando que a empresa se encontra com status de suspensa e o solidário foi intimado via edital, sendo lavrado os termos de revelia em 28 de fevereiro de 2019 e perempção em 26 de abril de 2019. Considerando que foi apresentado pedido de revisão extraordinário com fundamento no artigo 43, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei 16.469, pelo qual a Gerência de Gestão de Créditos de órgãos e entidades estaduais da Superintendência de Recuperação de Créditos aponta a ocorrência de vício de legalidade parcial no lançamento, em razão de erro na identificação do sujeito passivo solidário Mário Luiz de Castro. Considerando que a gerência argumenta que o coobrigado Mário Luiz de Castro foi indicado como solidário na condição de sócio administrador. Entretanto, conforme a alteração cadastral e no cadastro de contribuintes do Estado, constatou-se que o solidário somente ingressou no quadro societário da empresa em 8 de dezembro de 2016. Entende que a pessoa física indicada como solidária não pode ser responsabilizada por período em que ainda não fazia parte do quadro societário. E pede, ao final, para analisar a exclusão do coobrigado do polo passivo do lançamento sob análise. Considerando que o pedido de revisão extraordinário foi admitido pela presidência do Conselho Administrativo Tributário, entendendo que restou demonstrado o vício de legalidade apontado, sendo os autos encaminhados a este Conselho Superior para apreciação. Considerando que a relatora do presente pedido verificou a existência do PAT número 40.118.0289.7689, cuja descrição, dados dos fatos geradores e valores do lançamento são idênticos ao deste auto de infração, o que poderia indicar uma duplicidade de lançamento. Considerando que, em consulta no site do CAT, verifica-se um pedido de revisão extraordinário também nos mesmos moldes deste pedido de revisão extraordinário. Considerando os princípios da eficiência e da celeridade processual e ainda o que dispõe a súmula 473 do STJ, no sentido de que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos,
ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Considerando os princípios da verdade material, ampla defesa e contraditório, né, resolvo aqui, retirar o presente processo da pauta de julgamentos e remetê-lo à SEGE, Secretaria-Geral, para que seja pautado na mesma pauta de julgamento, em conjunto com o PAT 40.118.0289.7689, por serem conexos e indicarem uma possível duplicidade de lançamento. Então, senhora presidenta, senhores conselheiros, conselheira, essa é a minha proposta de resolução. Muito obrigada, conselheira Adriane, que já fez a leitura da sua proposta de resolução. Eu passo, então, a palavra para o representante da Fazenda, doutor Fabiano Gomes, para que se manifeste com relação à proposta feita. Sim, a Fazenda Pública está de acordo. Acho que a medida é necessária para que se avalie se, de fato, há duplicidade ou não, quanto da análise dos dois lançamentos, né? Então, a Fazenda Pública está de acordo. Houve concordância da Fazenda Pública com relação à proposta feita pela conselheira relatora. Indago aos senhores conselheiros se há necessidade de conferências. Não havendo necessidade de conferência, eu passo, então, a colher os votos. A proposta foi feita pela conselheira Adriane, na sequência, como vota o conselheiro Nilson. De acordo com a proposta de resolução. Muito obrigada, conselheiro Nilson. Houve concordância entre a relatora e o revisor. Indago aos demais conselheiros se há alguma divergência. Não havendo divergências, eu anuncio, então, o resultado para esse julgamento. A segunda Câmara Superior, no processo final 5364, em que é requerente ML de Castro, solidário Mário Luiz de Castro, decide por unanimidade de votos aprovar a proposta de resolução formulada pela relatora para que o presente processo seja remetido à SEGE, a fim de que seja pautado em conjunto com o PAT final 7689, uma mesma sessão de julgamento deste Conselho Superior, por serem conexos e indicarem uma possível duplicidade de lançamento. É este o resultado para esse julgamento. Agora, senhores, eu passarei a presidência para a conselheira Adriane, em razão de que o próximo retorno que temos na pauta de retornos é um processo de minha relatoria. Então, peço a gentileza que a conselheira Adriane conduza aí os trabalhos. Obrigada, doutora Virgínia. Bom, então, convoco aqui o doutor Ivonaldo, né? Ele é o representante fazendário desse processo. Doutor Ivonaldo, bom dia. Chamo, então, a julgamento o processo 40.114.0223.4640, contendo recurso da Fazenda Pública e do contribuinte para o Conselho Superior, número 50/23, em que são recorrentes Fazenda Pública Estadual e Roriz Comércio e Importação Limitada, Solidário, ISIS Transporte e Locação Limitada, sendo o relator a conselheira Virgínia Pereira de Menezes, representante fazendário doutor Ivonaldo, representante do sujeito passivo não comparece para a sustentação oral. Doutora Virgínia, passo a palavra para, quando estiver em condições, proferir o seu relatório, por gentileza. Muito obrigada, presidente Adriane. Obrigada por me auxiliar aqui nos trabalhos. Esse processo, eu vou me abster de fazer o relatório, tendo em vista que há uma resolução deste Conselho Administrativo Tributário que sobresta os julgamentos de processos relacionados à súmula 166 do STJ. Então, a minha intenção aqui é fazer uma proposta de sobrestamento já para apreciação da Fazenda Pública Estadual. Então, considerando o disposto na resolução número 2 de 2023, que foi aprovada pelos conselheiros presentes na sessão do Conselho Administrativo Tributário, reunido pela totalidade de seus conselheiros efetivos, por convocação da presidência, foi realizado no dia 2 de fevereiro de 2023, nos termos do artigo 58b, inciso 1 da Lei 16.469 de 2009, e essa resolução sobrestou até a data do dia 31/12 de 2023, ou até quando sobrevier fato novo, os julgamentos dos processos administrativos tributários, cujos lançamentos tenham por objeto fatos geradores do ICMS concernentes à transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, que seria a discussão a respeito da aplicação da súmula 166 do STJ.
Então, a minha intenção é remeter os autos à SEG para que seja determinada uma nova data de julgamento posterior a essa data que eu mencionei, 31 de dezembro de 2023, ou até quando sobrevier fato novo, nos exatos termos dessa resolução que eu destaquei. Mencionando que já foram feitas 2 resoluções nesse processo, com essa mesma indicação de sobrestamento. Então, como a resolução é nova agora desse ano, né, que sobrestou até 31 de 12 de 2023, aqui o encaminhamento correto seria novamente o sobrestamento. Já há 2 resoluções do processo nesse mesmo sentido, por tratar-se de processo que discute a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, essa é a minha proposta para a manifestação da Fazenda Pública. Obrigada, conselheira Virgínia. Doutor Ivanaldo, passo a palavra para a manifestação apenas com relação à proposta feita pela conselheira Virgínia. Bom dia, senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, nosso secretário-geral, também nossas secretárias Ana Carolina e Belciane. Bom, de fato, esse processo já vem sendo sobrestado desde o ano de 2020, atendendo as resoluções que foram emitidas àquela época, 2020, 2021. Então, já houve aqui, como disse a doutora Virgínia, 2 sobrestamentos nesse processo, exatamente por esse mesmo motivo. Então, aqui é o caso de se manter o sobrestamento, já em observação à resolução número 2 de 2023. Obrigado. Obrigada, doutor Ivanaldo. Bom, então, a conselheira Virgínia já colocou, né, o sobrestamento desse processo nos termos da resolução 2023. Passo a colher aqui os votos. Doutor Nilson, como foi o doutor Nilson? Doutor Samuel. Doutor Samuel pediu vista, né, e também é um revisor. Doutor Samuel, como o senhor vota? Acompanhando a relatora. Obrigada, doutor Samuel. Estando de acordo, relatora, revisor e representação fazendária, indago se há alguma divergência? Não havendo divergência, então, a segunda Câmara do Conselho Superior determina, então, o sobrestamento do presente julgamento até a data de 31 de dezembro de 2023 ou quando sobrevier fato novo, nos termos da resolução 02 de 2023. Esse é o resultado desse julgamento. Doutora Virgínia, devolvo a coordenação, agradeço a participação. Muito obrigada, conselheira Adriane, pela ajuda nos trabalhos. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nós temos mais 2 processos na pauta para julgamento. Esses 2 processos são da empresa do sujeito passivo Gravia Squality, Indústria Metalúrgica Limitada. Nós estamos com um horário já de 12h17. Eu indago aos senhores conselheiros, senhoras conselheiras, se faremos esse processo, podemos adiar, tendo em vista que para cada processo nós temos uma sustentação oral de 10 minutos. Então, no meu entendimento, seria conveniente que nós adiemos esses processos, né, para que a representação fazendária possa se manifestar adequadamente. Senhora coordenadora, eu acho que dá para a gente julgar hoje, até porque eu pretendo fazer uma antecipação do voto. Com isso, com certeza, a representação fazendária vai poupar tempo para justificar, entendeu? Nós temos aí, eu acredito que dá para fazer com esses 10 minutos que nós temos aí. Então, certo, todos estão de acordo? Então, nós faremos, então, os processos da pauta e aí, assim a gente finaliza também os trabalhos. Eu vou abrir aqui a ficha. Primeiro processo é do conselheiro Nilson. É isso. Então, em apreciação, o processo número 40.116.0180.4853, contendo recurso do contribuinte para o Conselho Superior número 507 de 2023, em que a recorrente Gravia Squality Indústria Metalúrgica Limitada, solidário José Pereira Gravia, Carlos de Jesus Gravia, José da Silva Gravia, Rosângela de Jesus Gravia, sendo o relator o conselheiro Nilson Castro Marinho, representante da Fazenda Pública, Dr. Guilherme, não consta advogado presente para sustentação oral.
Peço a gentileza do conselheiro relator que, quando estiver em condições, por favor, profira o seu relatório. Pois não, senhora presidente. O presente auto de infração refere-se à acusação de que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS na importância de R$ 175.460,62, em razão da utilização indevida da redução da base de cálculo do ICMS prevista no artigo 8º, inciso 8º do anexo 9º do decreto 4.852 de 97, pois estava inadimplente com as contribuições para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, Protege Goiás, condição para a utilização regular. Dessa forma, estava impedido de usufruir do benefício fiscal, em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. Foram arrolados no polo pacífico, já anunciado, o senhor Carlos de Jesus Gravia, José Pereira Gravia e José da Silva Gravia e Rosângela de Jesus Gravia. Regularmente intimados, sujeitos passivo principal e solidários comparecem tempestivamente aos autos e, em peça única, via de seu representante legal para a apresentação de impugnação em primeira instância, alegando a ilegitimidade passiva e que não houve a comprovação da hipótese do artigo 135 do CTN, aponta citações doutrinárias, jurisprudenciais, defendendo a tese de inclusão do solidário se deu de forma indevida, requerendo a exclusão do solidário do polo passivo. No mérito, afirma que o auto de infração viola o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, haja vista que o uso do benefício fiscal importou em uma redução da carga tributária encargo econômico sobre um produto que foi repassado às cadeias subsequentes do processo produtivo e, no caso de manutenção da autuação, a impugnante terá que arcar com todo o ônus da diferença da carga tributária. Ao final, requer a declaração de ilegitimidade passiva dos solidários e a improcedência do auto de infração. Foi declarada a revelia dos coobrigados solidários Carlos de Jesus Gravia e José Pereira Gravia. A sentença de primeiro grau, prolatada, o julgador singular reitera a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela defesa, mantendo todos os coobrigados solidários indicados nos autos. E, no mérito, conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e julgou procedente o lançamento, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário exigido na inicial, acrescido das demais combinações legais. Em recurso voluntário, as folhas 155 e 182, todos sujeitos passivos autuados e solidários voltam a alegar as mesmas argumentações feitas na instância singular. A segunda Câmara, por meio do acórdão 801 de 2021, por maioria de votos, conhece do recurso do sujeito passivo, nega-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração, rejeitando a preliminar de nulidade processual por insegurança na terminação da infração e mantendo o solidário na lide. Lavrado termo de perempção em face de Gravia, Resquality Indústria Metalúrgica e do solidário José Pereira Gravia e José da Silva Gravia, os solidários compareceram, os solidários Carlos de Jesus Gravia e Rosângela de Jesus Gravia apresentam recurso ao Conselho Superior discorrendo sobre a natureza jurídica da obrigação tributária para efeito da terminação da solidariedade. Asseveram que a responsabilização de seus se deu simplesmente por a condição de sócios da empresa, sem prova e eventual ilícito por eles praticado. Destaca julgamento do STF em sede de repercussão geral, que declarou inconstitucional o artigo 13 da Lei Ordinária 8.820, de 93, cuja redação é similar ao texto do inciso 12 do artigo 45 do CTE, requer a exclusão dos recorrentes do polo passivo da presente autuação.
junto a contratos sociais, e parecer 4 de 2018 da Receita Federal. Este é o relatório, senhora presidente, mas eu já vou fazer uma antecipação do voto, em que pese os argumentos do solidário quanto à inclusão indevida no polo passivo da LIDE, citando inconstitucionalidade do Protege Goiás, porém, em decisão recente do TJGO, mais precisamente no dia 23 do 1 de 2023, foi reconhecida a constitucionalidade do Protege Goiás, tornando assim exigível a contribuição ao Protege Goiás para a obtenção do benefício, o que não ocorreu no caso em questão por quase 24 meses. Nesse sentido, entendo que aqui, no mínimo, ocorreu o dolo eventual, ou seja, os sujeitos passivos assumiram o risco de forma deliberada. Diante de todo o exposto, conheço do recurso ao Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter o solidário Carlos de Jesus Gravia e Rosângela de Jesus Gravia no polo passivo da presente lide. Quanto ao mérito, confirma a sentença cameral e, de ofício, determina a utilização do índice da taxa Selic para a correção do crédito monetário, para a correção monetária do crédito. E como consequência, também o enunciado da súmula número 9 deste Conselho. Então, este já é o voto, já inclusive com a aplicação, com a manutenção do solidário e a aplicação da taxa Selic para o crédito julgado em segunda instância. Senhora presidente. Muito obrigada, doutor Nilson, que já fez o relatório, adiantou o seu voto. Então, eu passo a palavra para o doutor Guilherme para que se manifeste com relação ao relatório e à antecipação de voto. Bom dia a todos mais uma vez, e principalmente aqueles a quem eu não havia cumprimentado. Parabenizo já o conselheiro Nilson pela brevidade, pela concisão do relatório, porém bastante completa. E agradeço também, até porque facilita o trabalho da manifestação da representação fazendária, se mostra mais concisa também, mais breve, até porque a linha de raciocínio também é pela consideração da ocorrência do dolo eventual por parte dos solidários, e nesse sentido pediria pela manutenção, e a representação concorda já, pede pela manutenção, obviamente que os outros conselheiros acompanhem o voto já adiantado pelo conselheiro doutor Nilson. Obrigado. Agradeço, doutor Guilherme. Então, houve concordância da Fazenda Pública com relação ao voto antecipado do conselheiro Nilson, que já negou, provimento, mantendo solidários na lide, o Carlos e a Rosângela, e aplicação da súmula de ofício, a 009 do CAT. Eu peço a gentileza do conselheiro Moisés, que também se manifeste com relação já ao voto do conselheiro relator. Com o relator, senhora presidente, obrigado. Agradeço, conselheiro Moisés. Indago aos demais conselheiros se há alguma divergência. Não há divergências, então eu anuncio o resultado para este julgamento. Segunda Câmara do Conselho Superior, no processo em que é recorrente Gravias Quality Indústria Metalúrgica Limitada, Solidário José Pereira, Carlos de Jesus, José da Silva e Rosângela de Jesus, decide por unanimidade de votos conhecer o recurso do contribuinte, negar-lhe provimento para manter os solidários Carlos de Jesus Gravia e Rosângela de Jesus Gravia na lide e ainda aplicar de ofício o entendimento da súmula 009 do CAT. É este o resultado para esse julgamento. Nós agora faremos o item da conselheira Adriane, que é o item 5 da pauta, é o último processo nosso. Só um minuto. Em apreciação, processo número 40.116,
0201-2454, contendo recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, número 508, de 2023, em que é recorrida, mesma empresa que mencionei anteriormente, agora, no caso, recorrida, Gravia, Squality, Indústria Metalúrgica Limitada, Solidário José Pereira Gravia, Carlos de Jesus Gravia, José da Silva Gravia, Rosângela de Jesus Gravia. Sendo relatora deste processo a conselheira Adriane do Carmo Miranda, continua conosco o doutor Guilherme, representando a Fazenda Pública, não consta advogado presente para a sustentação. Indago a conselheira Adriane se seria a mesma matéria e, se for o caso, profira seu voto, o seu relatório. Doutora Presidenta, eu também, conforme já colocado, né, é a mesma matéria, né, aqui a única diferença é que na Câmara houve a exclusão, né, dos 2 solidários e aqui o recurso é da Fazenda Pública pela reinclusão. Então, eu vou me abster de fazer aqui o relatório. Neste processo, o que ocorreu foi que, na mesma auditoria do processo anterior, foi descoberto, no mês de novembro, a inclusão de valores de créditos, né, indevidos que passaram para o mês de dezembro, de tal maneira que no mês de dezembro não houve pagamento do imposto. A decisão da Câmara foi pela procedência por unanimidade e exclusão dos solidários por maioria de votos. A representação fazendária, então, recorre, né, pedindo a reinclusão dos solidários, considerando aqui que, neste caso, não é um simples inadimplemento de pagamento do imposto, muito pelo contrário, foi inclusão de crédito indevido na escrituração fiscal e o sujeito passivo os solidários foram devidamente intimados e não comparecem, né? Eu conferi todas as intimações e eles não comparecem aqui a este conselho. Então, dado a simplicidade, dado já a manifestação dos processos anteriores, eu aqui, neste caso, também eu conheço do recurso do sujeito, eu conheço do recurso da representação fazendária, dou-lhe provimento para reincluir na lide os solidários Carlos de Jesus Gravia e Rosângela de Jesus Gravia. Quanto ao mérito, né, mantenho a decisão cameral que julgou procedente o lançamento e também aplico de ofício a limitação da correção monetária e dos juros de mora, a taxa Selic, nos termos da súmula número 9 do CAD. Assim, é um sucinto relatório e já meu voto antecipado. Muito obrigada, conselheira Adriane, que já fez o relatório e antecipou o voto. Então, eu passo a palavra ao representante da Fazenda, doutor Guilherme, para que se manifeste com relação ao voto da conselheira Adriane. Da mesma maneira que no processo anterior, eu parabenizo a conselheira Adriane pela concisão, né, no relatório e já por ter adiantado o voto, com o qual a representação fazendária concorda e pede aí que os conselheiros a acompanhem. Obrigado. Muito obrigada, representante do doutor Guilherme. Conselheiros, há necessidade de conferência? Não havendo necessidade de conferência, a proposta, o voto já foi da conselheira Adriane. Na sequência, eu passo a palavra para o conselheiro Nilson, para que profira seu voto. Tá, eu acompanho o voto da conselheira Adriane. Muito obrigada. Houve concordância entre a relatora e o revisor. Indago aos demais conselheiros se há alguma divergência. Não havendo divergências, então eu anuncio o resultado para esse julgamento. A segunda Câmara do Conselho Superior, no processo final 2454, em que é recorrida Gravia, Squality, Solidário José Pereira, Carlos de Jesus, José da Silva, Rosângela de Jesus, decide por unanimidade de votos conhecer do recurso da Fazenda Pública Estadual, dar-lhe provimento para reincluir os solidários Carlos de Jesus Gravia e Rosângela de Jesus Gravia na lide. E ainda aplicar de ofício o entendimento da súmula 009 do CAT. É este o resultado para este julgamento. Nós finalizamos os trabalhos do Conselho Superior dessa composição. Não temos mais nenhum processo, né? Nós teremos apenas a aprovação de acórdãos agora. Eu vou abrir aqui para fazer a leitura dos acórdãos.
Eu peço para me retirar, senhora presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a participação, doutor Guilherme. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Nós temos 23 acórdãos para aprovação. Vou fazer a leitura dos relatores e dos sujeitos passivos. Doutor Aira, um processo, Mega Telecomunicações. Doutor Aldenir, que já manifestou aqui pela aprovação dos acórdãos. Sujeitos passivos, Adione, Sérgia, Gabriela Pereira, Metalar Móveis, Balbino Borges, Deuclides Berto, Edmundo Joaquim, Antônio Bento, Pinheiro Madeiras. Doutor Ivone Maria, sujeito passivo Leonardo Pereira Magalhães, doutor João de Moraes, sujeito passivos 10 Alimentos Limitada, Eleci Martins de Almeida, conselheiro Josimar Rodrigues Duarte, que também já adiantou a aprovação dos acórdãos, Prismian Cabos e Sistemas do Brasil, Breno Móveis e Eletro Limitada, Luiz Carlos da Silva Goianinho. Doutor Conselheiro Moisés Miguel da Silva, os sujeitos passivos Osmar Metalúrgica, Empresa Brasileira de Telecomunicações, Doutor Nilson Castro Marinho, 2 processos, Itelvina Simonetti Gulão, Transportes e Comércio Quinta, Doutor Samuel, um processo, sujeito passivo Rezende Dias Multimarcas, Doutor Valdir, um processo Rocha Eletrônicos Informática. Indago aos conselheiros que eu mencionei se estão em condições de aprovação os processos. Em condições. Foram aprovados os processos, agora eu terei que transferir novamente a presidência para a conselheira Adriane, porque eu possuo 2 processos para aprovação. Peço a gentileza. Senhora presidente, vai ter que me enviar. Eu não estou aqui com eles. Eu vou passar no chat. Okay. Bom, então, para aprovação, os acordos do processo Janaína Barbosa Moreira e Karine Barbosa Moreira, da conselheira Virgínia. Em condições? Em condições. Obrigada, doutora Virgínia. Devolvo a presidência. Então, agora sim, nós finalizamos todos os trabalhos dessa segunda Câmara Superior. Eu desejo a todos um ótimo dia. Nós tivemos boas soluções aqui nos trabalhos de hoje. Agradeço a minha participação, as felicitações e também a paciência. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia. Convoco-os para a próxima sessão do Conselho Superior dessa composição, que será no dia 9 de março de 2023. Muito obrigada a todos.